Bom, gente, boa noite. Obrigada pela presença de vocês aqui. Essa é a primeira entrevista que a gente está realizando e é um grande prazer recebê-las todas aqui no Projeto Futura, onde Tarina Kelly e Soraya Portela vão entrevistar a Christine Greiner. Essa entrevista vai estar disponível online e vai virar uma publicação também em formato PDF que a gente vai compartilhar no nosso site. Importante dizer que esse projeto foi contemplado pela 31ª edição do Programa Municipal de Fomentar a Dança para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. E é isso. Vou desligar aqui minha câmera e deixar com as nossas maravilhosas para a gente começar. Bom, gente, boa noite. Soraya, que vai estar hoje entrevistando comigo, a Christine. Bom, acho que sem formalidades, né? A Cacá já falou um pouco do projeto, também queria agradecer muito a Cacá, principalmente por ter uma oportunidade de estar conversando com a Cris, junto com a Soraya. Então, Soraya, não sei se você quer se apresentar, falar alguma coisa, como a gente... Também eu queria agradecer a Cacá, agradecer a Tarina, a Aline, Cristine, todo mundo que está fazendo esse projeto, né? Cabeça Coração, aí que é lindo o nome, que é da Futura, que é um projeto de mulheres, que é bem bonito também, mulheres artistas, né? Então eu queria agradecer e dizer, vamos aproveitar esse momento para se comer, né? Para se devorar aqui. E é isso, eu queria me descrever, me apresentar para quem vai ver depois, assistir depois. Eu sou uma mulher de cabelo cacheado, de pele clara, eu uso óculos, eu tenho o rosto redondo, eu estou vestindo uma blusa cheia de bananas, porque eu sou interessadíssima numa dança banana, numa arte banana. E estou aqui com um fundo atrás de mim, de uma parede amarela, com uma janela bem aberta, azul. E meu nome é Soraya, e falo de Teresina, Piauí. Incrível. Eu estou falando aqui de dentro do meu computador com vocês, em algum lugar do planeta. Então, a gente, apesar de ser uma entrevista, a gente vai indo meio que numa conversa, tá? Então, bom, Cris, a gente ficou conversando muito, eu e a Soraya, com as meninas também, né? Do projeto delas e tal. Então, eu fiquei com algumas curiosidades para te perguntar. Acho que eu tenho uma curiosidade genuína pelo seu processo de criação, né? Para entender como você... Bom, não sei, eu te considero uma criadora, eu leio os seus livros em parte como ficção, e queria te perguntar como você aborda, como você pensa sobre isso, você se pensa como uma criadora, né? Primeiro, e se sim, você mapeia o seu próprio processo criativo, como que ele é, e eu incluiria uma coisa. Como o seu corpo entra ou não entra nos seus processos criativos? Tá bom, então obrigada, Tarina, obrigada, Cacá, pelo convite. Estou bem contente de estar aqui com vocês, Soraya também. Acho legal a gente também estar cada uma num lugar diferente, né? Essa é uma das vantagens, né? Tem várias desvantagens, mas tem essa vantagem nesse espaço virtual aqui. A gente consegue, desde que começou essa história aí de pandemia, eu encontrei um monte de gente que eu acho que eu não encontraria se não fosse nesse espaço. Então, tem uma coisa interessante também. Como a Soraya se descreveu, eu queria dizer que eu também estou na frente de uma parede amarelona aqui, aliás, nossos amarelos estão bem parecidos, mas em vez de ter uma janela, eu tenho aqui umas cerejeiras, um quadrinho de cerejeiras aí que
Algumas pessoas sabem, eu tenho essa pesquisa cumprida aí com o Japão, então estou com essas flores de cerejeira aí. Também estou de óculos, estou com uma blusa verde e também sou uma mulher branca, se bem que branca um pouco amarela, que eu tenho minha família toda misturada, que nem Tarina, né? A gente é totalmente mestiça aí. Bom, mas primeiro eu queria te dizer, Tarina, que eu achei super legal você falar agora que às vezes você lê meus livros e parece que você está lendo ficção. Você sabe que é o sonho da minha vida, né? Escrever um livro, assim, ficção. É assim, eu tenho muita vontade e eu acho que eu estou cada vez mais próxima disso, principalmente a partir do momento que eu comecei a pensar nessa ideia de fabulação, que eu tenho conversado algumas vezes. Até acho que foi o último livro que eu escrevi, que eu dei esse nome, né, de Fabulações do Corpo Japonês. Então, numa época que todo mundo fala do falso, assim, a gente já pensa no lado bem pejorativo, né, disso, que a gente fica pensando logo fake news, como a gente é enganado, né, o tempo inteiro, assim. E tem um poder do falso, que é esse poder ficcional, que está ligado à ideia de fabulação, que me intriga, assim, eu gosto muito, porque eu gosto de metáforas também, e eu acho que muitas vezes, quando a gente cria uma imagem, quando você está, mesmo quando está escrevendo uma pesquisa acadêmica, tal, eu acho que às vezes você cria uma proximidade muito maior com quem está lendo, né? Então, eu fico contente que você perceba isso nos meus livros, porque primeiro eu nunca pensei assim, não gosto de uma escrita acadêmica fechada, sabe, assim, muito blindada. Não gosto de pensar que eu estou escrevendo livros assim para 5 pessoas lerem. Eu tenho uma questão importante assim para mim, é realmente comunicar. Então, para fazer isso, algumas vezes no processo de pesquisa, eu busco essa aproximação com universos que são universos ficcionais, né? E também porque, como eu trabalho muito com artistas, então, assim, eu aprendo muito. Eu sempre digo isso, a minha fonte de pesquisa está longe de ser só uma fonte bibliográfica. Então, eu gosto de aprender com as experiências artísticas e com as experiências não artísticas, que são as coisas que acontecem na vida, né? Então, eu me lembro que uma vez, pensando num livro que eu escrevi há muitos anos já, que chama O Corpo em Crise, eu fiquei pensando nisso, eu falei: "Gente, acho que eu não teria escrito esse livro se fosse uma coisa, assim, só de ficar lendo as bibliografias que eu estava lendo naquele momento, assim. Eu estava muito inquieta com a obra do Giorgio Agamben, estava lendo essas pessoas todas que falam sobre as políticas para a morte. Mas tem uma questão que é o lugar onde eu moro, porque eu moro aqui no centro da cidade de São Paulo. Então, tem uma precariedade, assim, umas zonas de muita vulnerabilidade perto da minha casa, e eu acho que eu me alimentei muito disso também para escrever o livro. Então, assim, eu posso pensar em vários artistas que eu admiro, que eu estava assistindo os trabalhos, e que também estavam discutindo, né, cada um do seu jeito, essas questões da vulnerabilidade, da precariedade, mas tinha uma coisa também na rua, acontecendo na rua, eu presto muita atenção nisso. Assim como as questões pessoais também que acontecem comigo, eu acho que de alguma forma isso vem também para aquilo que eu estou escrevendo. Não é uma escrita imparcial, assim, que está pensando como se a vida da gente fosse compartimentada, né? Aqui a minha pesquisa acadêmica, aqui as análises de espetáculo, aqui a minha vida pessoal. Eu nunca consegui fazer isso. É sempre tudo embolado. E eu acho que isso que você falou também, Tarina, sobre criação,
Eu também acho que é um processo de criação. E assim, eu nem conhecia esse termo, há pouco tempo que eu tenho esse contato próximo, né, com esses pesquisadores que estão lá no Canadá, a Erin Manning e o Brian Massumi, né, e eles usam muito, não são só eles também, tem um bocado de gente aí falando disso, mas eles usam muito esse termo de research creation, né, que é uma pesquisa-criação. E eu acho muito legal, porque é isso, quando você está pesquisando, não tem outra possibilidade que não seja estar criando junto, né. Eu não tenho, viu, Tarina, um método, assim, se eu for falar para você, eu não tenho. É uma coisa muito é bem caótico até, eu não sei te dizer. Quando eu comecei a fazer pesquisa, eu nunca comecei, assim, com uma vida sossegada para fazer pesquisa, sabe. Eu fui mãe muito cedo. Então, eu, assim, toda a minha vida de pesquisa sempre foi com criança, cachorro, muito barulho. Aqui onde eu moro também é muito barulhento. Assim, ter que pensar em dinheiro, não é um negócio, assim, de ficar, sabe, ter aquele sossego, agora vou pesquisar, vou ler meus livros. É sempre uma leitura no meio do caos. Nunca teve, assim, uma situação tão sossegada. E eu acho que eu acostumei com isso, porque a primeira vez que eu tive uma oportunidade, assim, super bacana, por exemplo, de ir sozinha para o Japão lá, ficar estudando, aí tudo quietinho, sossegado, eu não conseguia fazer nada, porque eu estava acostumada com barulho, com bagunça, assim, sabe. Eu custei a pensar: "Nossa senhora, agora eu tô quieta aqui, imagina, não tenho que dar aula também, não tá tudo organizado, como é que eu vou fazer?". Não era possível para mim fazer nada assim. Então, eu gosto, outra coisa que eu gosto também, que eu acho que tem a ver, além desse negócio de pesquisa-criação, eu gosto muito de ler um cara que se chama William James. Assim, na verdade eu gosto da versão da Vila Pujade, do William James. E os livros dele têm saído aí pela N-1, né, que é essa editora também que publicou meus livros sobre o Japão, e o William James e o Lapujade, ele valoriza muito isso, ele falava num negócio que chama empirismo radical. Então, que é essa ideia de que não só a gente faz pesquisa, mas a gente conhece sempre, inevitavelmente, a partir da prática. Então não tem esse negócio de ficar criando essas separações de teoria e prática, é tudo prática, mesmo quando você está estudando, lendo um livro, também é exercício prático. E eu acho que quando isso isso se torna realmente uma posição, assim, um ponto de partida, entender que tudo é exercício, isso também acho que dá um ritmo diferente, assim, para a história, né. Então eu te diria assim, método mesmo não tem, mas tem assim, hã, eu acredito que a gente cria realmente precisa de uma certa caoticidade, porque a gente precisa estar tirando as coisas do lugar, criando esses deslocamentos, até para ficar se colocando em xeque o tempo inteiro. Então não ficar numa zona de conforto, sabe, ficar se questionando. Então, aí acho que entra uma questão do tempo também, né. Então, você está sempre se questionando, não acreditar que nada está resolvido, mesmo se você já falou daquilo muitas vezes, já fez aquilo muito tempo, não acreditar que está resolvido. Então tem essa caoticidade, tem essa ideia de uma criação junto com a pesquisa, e eu vou falar só mais uma coisa, porque senão não é conversa, vira monólogo. Mas assim, tem uma coisa muito importante para mim, que é criar e estudar junto. Nunca faço isso sozinha. Tem, claro, tem aqueles momentos que eu fico lendo sossegada, e eu também gosto de vez em quando ficar, assim, sozinha, né, mas eu gosto muito desse exercício de pensar junto.
Então, eu faço isso com alguns amigos artistas, que nem, por exemplo, essa semana, a Lia Rodrigues está se apresentando aqui em São Paulo, aí eu gosto de encontrar com a Lia, de conversar com ela, a gente às vezes lê os mesmos livros, gosto de conversar. Lá de Teresina, Soraya, eu gosto muito de conversar com o Marcelo, a gente sempre conversa, está sempre trocando figurinhas. Então, tem muitas pessoas, assim, tem um monte de gente, não dá para falar todo mundo. E os meus alunos, as pessoas que estudam comigo, desde o pessoal da graduação até o pessoal do mestrado, doutorado, porque eu gosto muito desse trabalho de orientar pesquisa. Eu acho muito legal, porque eu entendo a orientação de pesquisa como um compartilhamento, eu aprendo muito com as pessoas também. Então, eu acho que essa questão do junto, também para mim, é bastante importante, porque cada vez aparece uma pergunta diferente, um problema diferente, e até às vezes quando eu tenho dificuldade de orientar uma pessoa, isso é muito desafiador e muito legal para mim. Eu gosto de conversar com gente que é difícil para mim conversar, sabe? Assim, que é desafiador você encontrar um jeito de abrir um caminho ali, sabe? Criar uma empatia. Quando é difícil, também é legal. Então, é isso. Cris, só fazer um parênteses, me perdoa, Soraya, eu espero que quando eu disse que leio seus livros como ficção tenha sido, mas eu acho que você entendeu, porque para mim eu leio teoria de modo geral como ficção, porque eu sinto que eu preciso abrir esses canais de imaginação para entrar na lógica do outro, né? Enfim, mas depois eu volto nessa questão aí do que tem a ver com a favor. Tá bom. Eu queria aproveitar isso que você falou, e eu lembrei, eu estava lendo uma coisa que você escreveu, eu acho que há uns 10 anos atrás, você fez um livro, uma entrevista com a Dani Lima, naquele livro Sem Gestos, e eu fui atrás de uma coisa sua que fosse antiga, porque me interessa muito. Eu digo isso assim. E aí eu fiquei pensando, fui ler isso, e era muito interessante, por exemplo, uma coisa que você falava lá sobre mediação como uma estratégia de continuar a viver. Porque a gente está o tempo inteiro mediando as coisas que acontecem com aquilo que a gente sente, né? E aí eu fiquei pensando assim, como é que eu posso fazer isso para trazer para a Cris como uma experiência? Nossa, aí eu disse assim, eu vou perguntar para vários artistas que eu conheço e vou fazer perguntas dizendo, você tem alguma pergunta que você gostaria muito que a Cris pensasse, que é urgente para você, né? Exatamente pensando, porque você fala lá, que eu achei muito bonito, de mediação como atravessamento, né? E eu achei isso muito bonito, isso ficou no meu pensamento, assim. E aí a Carol, que é uma pessoa com quem eu estou trabalhando agora, a Carolina Mendonça, ela fez uma pergunta que a gente estava discutindo muito, que tem a ver com essa ideia de pesquisar, né? Que para mim, por exemplo, é muito importante estar falando com uma pesquisadora viva, uma mulher pesquisadora, autora viva. E isso era uma das minhas perguntas, que como é ser uma autora viva, né? Já que a gente tem muito essa coisa, principalmente acadêmica, da Deleuze, das bichas tudinho que já morreram, mas a bicha que está pensando filosofia agora, pensando o corpo de agora, né? E tal. Então, para mim é muito importante isso, né? E você ser uma pesquisadora mulher, autora viva. Então, ela perguntou o seguinte, que como é que a pesquisa se relaciona com a temporalidade? Ou como a pesquisa nos possibilita experimentar outras temporalidades? Então, eu fiquei pensando isso dentro disso que você traz, desse seu processo criativo, né? Disso que você falou, como uma continuidade, né, da conversa.
Então, Soraya, acho bem legal a tua observação, né, as coisas que você falou e a pergunta da Carol, porque para mim, essa questão da temporalidade é super importante, porque eu nunca penso na temporalidade assim de uma forma linear, o passado, o presente, futuro. Eu penso mesmo nesse viés dos atravessamentos. Então, tem, por exemplo, perguntas que estão comigo há muitos anos, muitos anos. E assim, eu acho que, sei lá, é capaz de eu nunca conseguir responder, mas o que me impulsiona é a pergunta, não é a resposta, né? E esse movimento assim de vai para trás, vai para frente, vai para trás, vai para frente, isso eu faço sempre. Inclusive com a escolha das minhas interlocuções, assim, de quem que eu estou lendo, as coisas que eu estou assistindo, também é sempre nesse movimento de vai para trás, vai para frente. Então eu gosto de alguns mortos, que você falou aí, eu gosto de alguns mortos, eu converso com alguns fantasmas, mas eu também gosto de gente viva. E essa coisa de mulher viva, eu acho importantíssimo. Porque outro dia mesmo até, tem um monte de gente que está estudando comigo, pensando essas questões das pensadoras mulheres, né, e feministas, ou mesmo que não sejam mulheres cis, que sejam trans, mas é uma coisa muito presente na minha vida isso. Nos últimos tempos, assim, não é nem só agora, já tem alguns anos. E a gente ficou vendo que realmente, assim, é desproporcional, né, a quantidade de, por exemplo, de filósofos homens, e às vezes não é que as mulheres não estavam escrevendo, não estavam pensando, mas é difícil chegar nesse lugar, né, de ser um autor traduzido, né, ter uma posição para se tornar uma referência, e muitas vezes isso acontece mais com homens do que com mulheres, mas até um certo ponto. Agora eu acho que a gente está num movimento importante. Então as vozes femininas estão muito fortalecidas. E eu gosto de trazer essas autoras e de conversar com elas e, claro, as que estão aqui em São Paulo ou estão no Brasil e que é mais fácil criar essa interlocução é uma coisa, mas mesmo com algumas que estão fora também. É uma coisa que me interessa, porque eu acho que isso é outra questão que tem muito a ver com a temporalidade. A gente pensar nas questões a partir de contextos diferentes e de tempos diferentes, isso também vai intoxicando a questão. Então vão surgindo outras coisas, vão surgindo outros insights. Então isso é uma coisa que me interessa. E mesmo quando eu trabalho com os mortos, por exemplo, eu sempre acho que a gente precisa de uma mediação viva. Então, assim, eu, por exemplo, eu gosto muito de ler as coisas do Foucault, de ler as coisas, falei do Agamben, né? Eu gosto de algumas coisas também do Deleuze, mas, por exemplo, é interessante olhar como é que isso está sendo trabalhado por quem está aqui com a gente, né? Tá num contexto também brasileiro, ou está num contexto mais próximo, como é que se dá esse deslocamento das questões? Então, eu acho sempre esse movimento muito importante, que é um movimento temporal também, porque você traz lá, sei lá, o Foucault escreveu um troço nos anos 50, pode ainda ter muita potência aquilo, mas se a gente pensa isso hoje, e se pensa, por exemplo, num contexto aqui de Brasil, dependendo do lugar que a gente está no Brasil, isso também vai reverberar de uma forma diferente. Então, eu acho que eu me interesso muito pela diferença, e não por ficar ali, sabe, que nem um papagaio repetindo aquelas coisas. Me interessa a diferença. E me interessa também questionar esses grandes nomes. A gente não tem que fazer essas leituras como se fosse uma coisa religiosa, assim. É interessante criar perguntas e indagar. Será que ainda vale isso? Mesmo, assim, sei lá, pensando
nas pessoas que mais nos afetam. Ainda assim, a coisa muda. Então, e às vezes acontece um movimento também diferente. Você acha que aquilo não faz sentido nenhum e depois de um tempo começa a fazer sentido. Isso já aconteceu comigo também, que é um movimento um pouco inverso do que eu estava falando. Por isso que eu acho que essa ideia dos atravessamentos é muito legal, porque a gente vai mesmo, né, vai atravessando tudo lá e vai vendo o que é que mobiliza a gente, o que é que ativa algum tipo de movimento, é isso que me interessa, ativar movimento. E eu acho que cada vez mais, na situação que a gente está hoje, né, que estamos todos numa situação muito vulnerável. Então, como é que a gente faz para criar movimento? Como é que a gente faz, né? Então isso eu acho bem legal. Cris, seguindo aí de como a gente faz para criar movimento, eu queria, não sei, fiquei curiosa de te ouvir falar um pouco mais desse seu interesse, dessa sua mobilização, ou, né, com a ideia da fabulação, e eu fiquei pensando também, dentro disso, se tem, se não tem, qual é a relação da fabulação e do falso enquanto potência de fazer corpo ou de conhecer, né? Então, assim, a fabulação, ela é uma estratégia legítima de conhecimento, ou a gente consegue, né, desassociar a ideia de conhecimento com a ideia de verdade, e como fiquei pensando até mesmo nas coisas particularmente com as quais eu trabalho, de educação somática, né, que é uma versão de fabular para conhecer alguma coisa que muitas vezes é intangível de outras formas, né? Então, enfim. Então, Tarina, aí isso daí cola em algumas coisas que eu também venho estudando faz tempo e você sabe, porque eu sei que você gosta também por conta desse teu trabalho com somática. Quando a gente estuda sobre memória, percepção, isso sobre cognição. A gente lê esses caras, assim como Antônio Damasio, né, e esses autores que estão estudando mesmo a partir da neurologia, mas que estão interessados na conexão com a filosofia, porque é aí que a gente consegue entrar, né? Ninguém vai ficar lendo neurociência dura, porque aí não tem condição, a gente não tem formação nem conhecimento sobre isso. Mas eu gosto de ler como o corpo aprende, como conhece. E eles não falam em fabulação, mas eles falam o tempo inteiro em imaginação. Porque todas as nossas habilidades cognitivas, elas têm essa mediação da imaginação. Então, até isso tem a ver com a pergunta da Soraya também, porque quando a gente lembra de alguma coisa, quando a gente se relaciona com o passado, quando a gente lembra imaginando. Então, nunca é o passado tal e qual, né? Então, essa questão do falso é muito legal da gente conversar, porque é como eu estava falando no começo, não é esse falso que incomoda a gente, como, por exemplo, a fake news, ou quando um político mente descaradamente para a gente. Não é desse falso que a gente está falando. A gente está falando do falso no sentido do poder, da potência do falso. E aí, esse falso potente significa imaginação. E eu gosto desse nome fabulação, porque a fabulação tem uma trajetória, né? Então, por exemplo, os neurocientistas, eles usam o termo imaginação, porque estão explicando isso. Você lembra de alguma coisa, junto com a lembrança se constitui a partir da imaginação do passado. Ou, por exemplo, mesmo a consciência. Então, a gente tem vários níveis de consciência, tal. Quem trabalha, né, com dança, com performance, teatro, sabe perfeitamente disso. Então, assim, você estar consciente de algo que está acontecendo é sempre também um processo imaginativo. Então, mesmo quando você está testando ali aquela presença mesmo, ali, como, por exemplo, numa atividade que lembra a meditação, vamos dizer assim,
Você está lá, naquele momento, você não está elucubrando, pensando outra coisa, está pensando o que está se passando naquele momento. A temperatura, o estado corporal, o movimento que está acontecendo naquele momento. Ainda quando a gente está nessa situação, a gente não desliga a imaginação. Então, a imaginação está acontecendo. E, Tarina, por exemplo, para quem trabalha com Body Mind Centering, você fica imaginando uma série de imagens e coisas que estão acontecendo ali no corpo, e aquilo não é descolado do corpo, tem um impacto corporal aqui. Eu tenho umas alunas, né, que estão, uma particularmente, que ela se interessa muito por medicina chinesa, também andei estudando essas coisas uma época. Então, por exemplo, a respiração nas medicinas asiáticas, tanto na chinesa como na indiana, é um processo imaginado, porque a imaginação é aquilo, no Japão também, né? Aikido, essas coisas. Você respira com a planta do pé, você respira, sei lá, você fica. Não é uma respiração assim só que é nariz, boca, aqui, desce, pulmão. É uma respiração assim, imaginada e espalhada pelo corpo. Só que quando você fala imaginado, não quer dizer que é uma bobagem. Sei lá, uma metáfora maluca. Não é isso. Porque cada vez que você imagina alguma coisa, eu lembro até da aula do Klaus, o Klaus Viana falava isso. Respira com o lado direito do corpo, solta pelo lado esquerdo. Bom, sei lá, né? Dá para fazer isso, mas a gente fazia o exercício, imaginava aquele negócio. Você imaginou, alguma coisa mudou no estado corporal. Então, tem isso de saída ali no corpo. Na discussão da fabulação, antigamente, fabulação era um negócio só da literatura ali. Então, as pessoas pensavam as fábulas, né? As ficções, para contar uma história. Só que já tem, assim, eu sinto que, principalmente nos últimos 10 anos, mas tem gente já politizando a fabulação há mais tempo, eu acho que mais ou menos em torno da década de 80, a fabulação começou a ser trabalhada como fabulação política. Então, é nesse sentido que tem me interessado muito, porque é você usar a fabulação para dar visibilidade para narrativas silenciadas, para mundos que supostamente é como se eles não pudessem existir. Isso que eu estou falando para você, Tarina, é até de um livro que a gente já conversou, que é de um autor que se chama Tavia Nyong'o, que ele fala sobre afrofabulação. Eu gosto dessa conexão que ele propõe, que é afrofabulação, aí ele pensa na Saidiya Hartman, que essa autora agora está sendo toda traduzida em português, a própria Donna Haraway. Então, é uma rede assim de um pensamento que tirou a fabulação só do escopo da literatura e levou para um outro lugar que é assim, será que a operação fabulatória ajuda a gente, não é a recuperar, porque não existe recuperação, né? Essa coisa de vou recuperar o passado, eu não acredito nisso, acho que não é possível. Porque quando você se relaciona com o passado, já não é mais o passado no passado. É um passado presentificado com outras questões. Então, essa fabulação política, ela promove um outro atravessamento, já que a gente estava falando disso, né? E pode trazer para a visibilidade alguma coisa que estava lá na opacidade, deixado para trás, né? Eu estava hoje, voltei a ler um livro que fazia muito tempo que eu não lia, um negócio também, um livro lá que citava o Agamben, por causa de uma aula que eu vou dar segunda-feira. E ele fala assim, eu me interessava muito pelos crepúsculos, por uma sombra bem comprida, assim, que não é uma sombra só que está agora aqui, mas que ela se estende lá longe, e aí ela cria essas outras temporalidades, e às vezes algumas perguntas que estavam lá adormecidas voltam. E voltam e têm uma potência de ativar, às vezes, outra coisa, que naquele primeiro momento, sei lá, tinha outro sentido. Não sei se é por aí, Tarina, que você perguntou, assim, se foi...
se tem a ver. Acho que tem essas todas as coisas, né? Acho que tem essa. Fiquei pensando até agora, claro, porque tem uma relação direta com a própria ideia do afrofuturismo, né? Como esse também modo de friccionar politicamente com a ideia de visibilidade também ou não, mas também isso, pensando mesmo na perspectiva da criação artística, o que a ideia de fabulação pode trazer para a gente conversar junto também, porque tudo bem, é que no campo da criação a gente já pode dizer que tudo é uma fabulação, né? Mas, enfim, mas é isso aí. Eu achei super interessante isso, porque quando você falou, por exemplo, que algumas situações, algumas condições de vida, por exemplo, elas estão tão induzidas a não aparecer, a não fazer parte da vida, aí eu fiquei pensando assim, poxa, talvez a imaginação seja a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Ninguém pode dominar esse lugar. E aí eu fiquei pensando em todos esses corpos e todos os movimentos que a gente faz, por exemplo, de reconhecer. Aliás, a gente é induzida o tempo inteiro a pensar sempre grandes deslocamentos, grandes blocos de áreas do corpo para pensar, para produzir pensamento, para produzir teoria, para produzir um bocado de coisa, né? E aí aí eu fiquei pensando, as bichas de abrigo, por exemplo, né? O envelhecimento em abrigo, que geralmente é um corpo sentado o tempo inteiro, as pessoas com deficiência física, né? As pessoas que não têm possibilidade de deslocamento, porque estão em situação de sítio, estão nem precisa ser em outro país, mas no nosso próprio país, que não tem o direito de se deslocar. Então, assim, o quanto que a gente é induzido a grandes deslocamentos, e parece que a vida só existe quando a gente só reconhece esses grandes deslocamentos. E aí eu fiquei pensando isso, porque você fala isso, essa coisa do testemunho e da arte. Como é que a arte pode ser esse lugar do testemunho, mas um testemunho que dessa pulsão de vida ser reconhecida em qualquer linha de vida, né? E aí eu tenho uma pergunta para isso, porque eu acho que tem a coisa da memória, que é uma coisa que desse texto que eu li, foi uma das coisas mais lindas. Eu adoro ler a coisa que os olhos da gente brilham, é bom demais. E aí eu li, e aí eu fiquei com vontade de perguntar, existe uma ética da memória, por exemplo? Eu não sei nem o que eu estou perguntando, mas me veio essa pergunta na hora que eu anotei ela. E assim, existe uma ética da memória, porque eu sinto que essa coisa de imaginar é uma coisa tão formidável, assim. Por exemplo, eu lembrei também de uma coisa que o Daniel Munduruku fala, que a gente aprende no susto. A gente aprende no espanto. No interior, disse muito, né? De que a filosofia do mato, que eu chamo, que é do Brasil profundo, né? Que as pessoas dizem, por exemplo, que a gente aprende quando se espanta, né? E ele fala isso também. Eu fiquei pensando isso, aproveitando para perguntar, né? Existe uma ética da memória? Olha, eu nunca pensei nisso, Soraya, então não sei se eu vou saber responder, mas assim, eu tenho uma tendência a pensar que quando a gente está falando da memória íntima, assim, a memória de cada um, eu acho que não tem, não. Você pode pensar, imaginar o que você quiser, assim. Quando implica no outro, aí acho que tem que ter. Porque ética, a gente não pode ficar sem ética quando a gente está, sabe, trabalhando com o coletivo, com o outro, é absolutamente assim fundamental, né? Agora, a memória de cada um, eu não colocaria nenhum tipo de limite nisso, nem moral, nem ético, nada, nada. Aí é a liberdade que você tem, realmente,
de imaginar, projetar mundos, criar fantasias. Você pode pensar o que você quiser, ninguém tem nada com isso. Então, a partir do momento que você compartilha, aí já não é mais só você, né? Aí tem um outro na jogada. Então, aí você não pode continuar pensando só em si mesmo. Então, acho que isso implica em outras coisas. Agora, você falou um montão de coisas legais aí, essa história do espanto é maravilhosa. E o grande problema é quando a gente perde essa capacidade do espanto. Porque eu concordo total com essa... Como é que você falou? É filosofia do mato? O que você falou? Filosofia do mato. A filosofia do... Olha, gente, eu tô junto. Filosofia do mato. Tem que espantar para aprender alguma coisa. O problema é quando a gente fica naquele momento que você não se espanta mais com nada. Aí também não aprende nada. Né? Então fica complicada essa situação. Então, isso é lindo isso daí que você falou. E eu acho que a imaginação, assim como ela está presente em todas as nossas habilidades mesmo, cognitivas, perceptivas, ela também cria os movimentos, é o que impulsiona a gente. Quando você falou desse negócio do não poder, né, sair do lugar, não poder se deslocar, eu pensei, é uma frase que eu acho sempre bonita, daquele escritor, o Jean Genet, que ele ficou preso muito tempo, né? Ele foi preso, escreveu muitos livros dentro da prisão. E ele falava isso, que as pessoas podiam roubar o espaço dele, mas não roubavam o tempo, porque ele seguia imaginando, escrevendo, isso daí eu acho uma coisa linda. E também lembrei de outra coisa, lembrei da Alice Ruiz, que ela tem um haikai que ela fala isso, ela diz assim, ai, que viagem ficar aqui parada. Você sabe que eu sempre lembro dela, fico lembrando disso, até na pandemia eu lembrei desse negócio, porque, olha, eu vou te dizer, eu mesmo sou assim, eu faço cada viagem parada, sem sair do lugar, é tão bom, assim, tem hora que você viaja tanto ali que você fala, bom, se chegar um dia que for para ir presencialmente lá, acho que nem precisa mais, a viagem aconteceu. Então, mas é assim, isso aí é brincadeira, né? É brincadeira e não é. Mas, assim, a imobilidade é uma coisa bem complicada, né? Porque, assim, claro que quando você está, mesmo estando imóvel, estando encarcerado, estando numa situação em que você... Eu tenho pensado muito nessas questões da doença também, muito. Então, você tendo deslocamento difícil, isso não significa que você não pensa, que você não imagina, que você não faz as coisas, mas precisa ter uma força danada para transformar essa situação de vulnerabilidade em criação. É muito complicado. Então, é uma dificuldade extrema fazer isso. Eu tenho estudado muito isso porque eu estou dando um curso sobre um negócio que chama cripistemologia, né? Que é como é que você, a partir dessas situações, que são, muitas vezes, as pessoas que escrevem sobre isso, normalmente são pessoas que têm alguma doença. E que, ao invés de se afundarem na doença, porque a pessoa doente é uma tendência também transformar a doença na coisa principal e perder a pessoa, né? Então, como você transforma esse estado de precariedade, você usa a doença para criar, né? Parte dessa singularidade corporal para fazer alguma coisa, que é um negócio que os artistas fazem também, né? O tempo inteiro estão fazendo isso. Tem situações agravadas, assim, que é difícil, né? Bem complicado. Eu tenho estudado muito essa bibliografia e tem algumas pessoas que têm problemas de saúde, que estão estudando junto comigo, e está sendo muito bom, porque é, de novo, aquele movimento, não estudar só com a bibliografia, mas é estudar com as experiências. E é muito... Está sendo muito legal, assim, às vezes é difícil, mas está sendo muito legal. Cris, a gente está começando a se encaminhar, infelizmente,
pro final, embora Gente, final... passou rápido, hein? Passou rápido. para você ver, não, a gente pode seguir. Mas ainda encaminhando para esse final, pensando, né, enfim, você falou que tem essas perguntas que às vezes não fazem sentido e depois fazem e vice-versa. Hoje, 2022, nesse dia, amanhã pode já ser diferente. Que questão do passado, no passado, que está mais viva para você? Então, olhando, né, em toda a sua história, tem algo lá do seu passado que hoje está mais presente? Que questão do passado você recicla, não sei se é a palavra, que está te habitando novamente hoje? Não sei se habitar é uma boa metáfora também, né? Acho que não. Mas Olha, eu, assim, sempre fui muito... Eu acho que isso daí nunca mudou, na verdade. Eu sempre fui muito interessada por essas questões desses estados de crise, né? Até quando eu escrevi esse livro mesmo, do Corpo em Crise, eu começo falando que eu gostava de ler a Clarice Lispector, quando eu era bem jovem, assim. Jovem mesmo, assim, com uns 13 anos, eu já gostava de ler a Clarice Lispector. Nem sei, assim, se eu entendia direito o que estava acontecendo lá, mas eu gostava do movimento, assim, aquilo me trazia um movimento. Então, mas assim, teve uma época que eu pensava mais nisso, que é essa relação de catástrofe e criação. Então, teve uma época que eu pensei muito nisso. Depois, quando eu comecei a estudar Butô, né, aí era muito, né, era muito presente isso daí. E durante uma certa época não é que eu parei de pensar nisso, mas assim ficou meio de lado, assim, eu comecei a trabalhar com outras coisas. E agora recentemente é assim, são esses fluxos, né, de vai e vem. Eu acabei de fazer a tradução do livro desse meu amigo lá do Japão, o Kunichi Uno, que ele escreveu sobre o Arthur. Vai sair, vou até fazer propaganda. Vai sair o livro agora, que dia que é? Esqueci. 15 de maio, que chama Arthur, Pensamento e Corpo. E aí você imagina isso, Tarina, fazer essa tradução. Eu fui assim jogada de novo nessa história da catástrofe e criação. Pergunta que nossa, apareceu. Cris, eu não consigo nem imaginar o que é fazer uma tradução disso. É um negócio bem maluco, porque o que acontece? O Arthur do Kunichi, que assim, o Kunichi escreveu esse trabalho 40 anos atrás, como uma tese de doutorado orientada pelo Deleuze. Só que quando ele começou a fazer a pesquisa do Arthur, lá com o Deleuze, não sei o que lá, ele conheceu o Min Tanaka, que estava dançando lá em Paris. E que era o cara lá do Butô, não posso falar mais isso, porque ele desistiu do Butô. A última vez que ele veio dançar em São Paulo, ele falou que se alguém falasse que ele estava dançando Butô, ele ia cancelar o espetáculo. Mas, enfim, naquela época era Butô. E aí, então, é um Arthur, assim, ele fez uma pesquisa muito grande sobre o Arthur. Estão lá as cartas, os desenhos, o Heliogábalo, a questão do corpo, tem um capítulo inteiro disso. Mas, assim, é um Arthur todo contaminado, não só pelo Japão, mas especificamente pelo Butô. Então, você imagina, esse negócio dessa tradução aí foi uma coisa bem maluca. E como é muito recente, eu acho que deu uma embolada, Tarina, nessa questão aí de catástrofe com criação, que nunca, de fato, me abandonou, mas durante um tempo eu deixei meio de lado, porque também você precisa respirar um pouco, né? Pensar em outras coisas. Mas, assim, agora veio muito fortemente por causa desses estudos da cripistemologia, e que, claro, tem tudo a ver com o Arthur, porque é como ele dizia, né? O ofício dele era se reinventar. Mas se reinventar quando você está internado no manicômio, né, diferente da gente se reinventar na nossa vida, né?
É difícil, gente, é difícil. Tem uns negócios muito complicados, mas eu acho que são duas coisas que voltam. Uma é essa, e a outra é esse desejo de ficção, que vai aparecendo de formas diferentes, sabe? Cada vez de um jeito diferente, assim. E lá atrás aparecia muito para mim na forma de poesia, e depois foi se modificando, agora encaminhou aí com essa história da fabulação, e depois você não estava me perguntando isso, mas eu entendi que era isso, e revelei para você o meu segredo, que é a vontade de escrever um livro de ficção. Deu um bololô aqui na conversa, mas tudo bem. Não, gente, eu quero ser sua primeira leitora. Agora tá Quer dizer, público. A Agora primeira tá eu não sei, público, agora já é, agora já foi. Já era, já. Já Gente, é. ô Cris, eu queria te agradecer muito mesmo, e para realmente, assim, a última fala da entrevista, a gente vai propor que seja sua, e é uma pergunta, na verdade, do projeto, porque é algo que nunca deixa de, e que tem a ver com tudo que a gente conversou aqui, nunca deixa de ser né, um incômodo, não sei se é essa palavra, mas algo que toca a artista e o seu próprio tempo. Então, a gente queria terminar a entrevista com uma pergunta sua, e a gente queria que você perguntar o que você acha que a artista da dança não pode deixar de se perguntar em 2022. Que pergunta em 2022 você jogaria para alguém que fala assim, eu quero dançar? O que a pessoa não pode deixar de pensar? O que ela não pode deixar de se perguntar? De se perguntar. Olha, a palavra que vem na minha cabeça é anarquia, sabia? Anarquia. Como revolucionar, como criar anarquia. É isso que a gente está precisando. E eu acho que, para fazer isso, é só na micropolítica. É realmente no pequeno. Esse confronto maior não é para a gente, isso é para outras pessoas, sabe? Porque a gente não resolve nada, né? Vamos combinar. Quem é artista, professor, escritor, a gente não resolve nada. A gente só cria assim umas zonas de ação. Então eu acho que é isso. A gente tem que trabalhar na anarquia. Acho que é isso que eu pensaria. Minha esperança para a futura. Fica aí, gente, a dica. Então tá bom. Nossa, Cris, obrigada demais.